Brasil, um país de dimensões continentais, que na época da fundação da Embratel, em 65, estava longe, o estágio, inclusive, das telecomunicações eram muito distantes do que é nos dias de hoje, e a Embratel contribuiu nessa enorme tarefa de ligar o Brasil como um todo. E já não sou há algum tempo empregado da Embratel, mas mantenho um vínculo com os meus companheiros de telecomunicações e, mais do que isso, senhor presidente, com a temática das telecomunicações. Eu não vejo hoje nenhuma possibilidade de nenhum processo de desenvolvimento sem que a fusão das telecomunicações com a informática se faça presente com uma importância enorme. Aqui mesmo na casa é comum a gente ver deputado, às vezes acompanhando no laptop ou no próprio telefone, puxando informações via internet para fundamentar as suas intervenções, a defesa de projetos. Então não dá para imaginar nenhum local do nosso estado do Rio de Janeiro, nenhum município que não esteja servido de forma decente pela telefonia, pelo acesso à internet. E eu ocupo a tribuna para dizer, senhor presidente, dias após terminarmos o segundo turno, conhecermos novos prefeitos e prefeitas de cada um dos 92 municípios do Rio de Janeiro, dizer que para muitos prefeitos e prefeitas, esse é um problema sério. Eu estive, por exemplo, em Miguel Pereira, ao longo da campanha, no município de no distrito de Fragoso, de Veracruz, e sabe qual era a principal reclamação da população local? É porque lá não adianta ter celular de nenhuma operadora, porque não se consegue fazer uma ligação. É porque lá, crianças em idade escolar não podem chegar em casa e fazer o trabalho recorrendo, buscando informações pela internet, porque o acesso à internet é extremamente difícil. Isso acontece, senhor presidente, no município aqui perto, Miguel Pereira, mas acontece também em Angra dos Reis, acontece em Pinheiral. Tive ontem conversando com o companheiro Arimateia, prefeito eleito de Pinheiral. Então há um conjunto grande de municípios do estado do Rio de Janeiro, onde vários distritos são pessimamente servidos de serviços básicos de telecomunicações. E pasme, senhor presidente, é necessário criar um movimento para corrigir essa situação. Eu enviei uma correspondência à Anatel, cobrando da Anatel esse problema de Miguel Pereira. Sabe a resposta que eu recebi? Eu recebi uma resposta longa, extremamente educada, mas sabe o que estavam me dizendo? Que o serviço de telefonia celular não é um serviço público. O serviço público é a telefonia fixa. Então é como se lavasse as mãos, como Pilatos, como serviço de telefonia celular, como acesso à internet banda larga, não são classificados, não são enxergados como serviços públicos e, portanto, com a obrigação de que o Estado brasileiro desenvolva programas para universalizar o acesso, a Anatel lava as mãos e mandaram o endereço e uma série de contatos das operadoras, da TIM, da Oi, da própria Embratel, para que se vá lá conversar. Agora, o que é estranho é que a telefonia celular não é considerada como um serviço público e, portanto, não está sujeito à exigência de universalização. Mas o que a gente assiste, senhor presidente? É o investimento maciço na questão da telefonia celular. Paralisou-se em grande parte, inclusive, o investimento na telefonia fixa. Há lugares que eram servidos por telefones públicos, que os telefones públicos estão entregues, sucateados, largados de mão, reduzido o seu número. Então, eu acho que essa é uma questão que nós devemos debater também aqui na casa. Como o acesso à internet banda larga, não dá para pensar, senhor presidente, em um aluno,
nível básico, de nível médio, de nível universitário, que não conte hoje com os recursos de acesso rápido à internet como instrumento fundamental para a sua educação. Como não há um profissional de saúde que hoje não dependa desse tipo de acesso na área de educação em nenhuma área, como não há nenhuma empresa, nenhum tipo de negócio. Miguel Pereira é um município que depende em boa parte do turismo. Pinheiral está na rota da Copa do Mundo de 2004 e por uma série de instalações que tem lá para a prática do futebol, deve sediar inclusive a presença de alguma seleção. E como é que vai realizar esse contento desse serviço, se de repente você não puder, um jornalista vai para lá e não consegue usar com tranquilidade o celular? Então eu trago esse assunto à tribuna, porque é preciso, o deputado Roberto Henriques apresentou uma proposta que eu assinei, que eu faço parte, de criação de uma frente parlamentar aqui na casa, para discutir o fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, conhecido como FUS. Eu propus que ampliasse, porque pouca gente sabe, mas não existe um, existem 3 fundos com recursos na área de telecomunicações, não existe só o FUS. Infelizmente, os recursos, que são em grande parte, estão contingenciados, e são recursos que faltam para corrigir problemas desse tipo. Não dá para assistir, por exemplo, senhor presidente, o ICMS mais caro que nós pagamos aqui no estado do Rio de Janeiro é exatamente na área de telecomunicações, 30%. Você paga um imposto extremamente caro e há a carência dos serviços. Então eu trago à tribuna que eu acho necessário que a gente se debruce sobre esse tema. Não dá para admitir, num estado como o estado do Rio de Janeiro, em qualquer um dos 92 municípios, que você ainda tenha largas áreas em que o sinal da telefonia celular de nenhuma das operadoras chegue. Não dá para admitir em nenhum dos 92 municípios que você não possa ter acesso de forma razoável, com uma velocidade necessária para você, inclusive, ver questão de texto, de foto, o acesso à internet banda larga. Eu pretendo, senhor presidente, encerro dizendo, tentar convidar a frente parlamentar, tentar convidar o sindicato da área de telecomunicações, tentar convidar os prefeitos de diversos municípios a promovermos, se não ainda no ano de 2012, logo no início do ano de 2013, promover um encontro onde a gente debata esse tema e crie uma grande força, unificando as prefeituras mais atingidas por esse problema, unificando aqui com a Assembleia Legislativa e com outros atores que têm interesse no tema, para que se possa corrigir esse gravíssimo problema e que o acesso aos serviços básicos de telecomunicações sejam garantidos a todas as regiões do nosso estado. Eu digo ainda, senhor presidente, as operadoras de telecomunicações estão entre as empresas com maior lucratividade. A Oi está nadando em dinheiro. A Embratel, que aliás pertence ao homem mais rico do mundo, a Embratel e a Claro, que é o senhor Carlos Lim, ganha rios de dinheiro. A TIM, por sua vez, a mesma coisa, todas as operadoras. Mas são operadoras que operam numa área que é concessão do Estado. Não dá para continuar admitindo que só seja considerado como serviço público a telefonia fixa. Todos os estudiosos apontam para dizer que no curto espaço de tempo, o que vai ser dominante por inteiro é a telefonia móvel celular, e aí é óbvio que é preciso garantir a todos os segmentos da sociedade, independente do seu poder aquisitivo, e a todas as áreas geográficas do nosso estado do Rio de Janeiro, o acesso a esses serviços. Então eu trago inicialmente esse tema aqui à tribuna, vou retornar a ele, e acho que é necessário uma articulação forte. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pode exercer um papel de protagonista, em solidariedade aos municípios, em solidariedade aos trabalhadores da área de telecomunicações, que procuram, inclusive, alertar, fazer propostas para corrigir esses problemas, e muitas vezes não são ouvidas. E cobrar da Anatel, a Agência Nacional Reguladora da área de telecomunicações, tem que cumprir um papel
muito mais propositivo, muito mais amplo. Ela não pode ser uma mera caixa de ressonância das reclamações das grandes operadoras. Ela tem que olhar também e atuar para que a população, de uma maneira geral, possa ser atendida. Então, pela garantia do acesso à telefonia celular em todos os municípios do nosso estado, em todos os seus distritos, pela discussão que leve no curto espaço de tempo a classificar o acesso à internet banda larga como serviço público, para garantir programas que apontem na universalização do acesso, nós estaremos certamente voltando a debater e ajudar na mobilização da sociedade do Rio de Janeiro para corrigir esse problema. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum orador inscrito, dou por encerrado o expediente inicial, suspendendo a sessão, retornando às 16h30 com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.